Olá, meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje iremos prosseguir a nossa leitura, estamos lendo o livro do profeta Isaías, amém? Iremos ler hoje do capítulo 36 ao capítulo 42, e cada dia tem sido maravilhoso. Cada dia Deus tem me transformado e eu creio que tem transformado você também, tem transformado o nosso entendimento, tem transformado as nossas atitudes em nome de Jesus através da leitura desta palavra, amém? Então você que está iniciando esse vídeo, não pule esse vídeo, continue assistindo conosco, que eu tenho certeza que Deus vai falar uma mensagem poderosa aí no seu coração, porque todos nós necessitamos desta palavra, deste alimento, porque esse é nosso alimento espiritual, é esse alimento que nutre a nossa fé a cada dia, amém? E sabemos que resta pouco tempo, sabemos que Jesus está voltando, e o inimigo também sabe disso. Então Satanás ele tem intensificado o seu trabalho para nos afastar de Deus, para nos afastar da palavra de Deus, porque esta palavra é o manual da nossa salvação. Esta palavra é o manual da nossa vida, o que temos que fazer, o que podemos e o que não podemos, o que é certo e o que é errado. Então nós temos que viver conforme os princípios bíblicos, conforme esta palavra. Porque aqui, nesta palavra, nesses 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo, contém a palavra, a vontade soberana de Deus. E toda essa palavra aponta para Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, que pagou por mim e por você um alto preço, um preço de morte, de cruz, de morte dolorosa, levou sobre si as nossas pisaduras, aleluias, levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si os nossos pecados, para que hoje eu e você estaremos aqui louvando a Deus, com ligação direta com Deus através de Jesus, que é o nosso intermediário, através do Espírito Santo, que é o único que intercede por nós. Oh, glória a Deus, o nosso Consolador, que veio a ser deixado porque Jesus rogou ao Pai e pediu para que deixasse um Consolador para mim e para você, e testificasse no nosso coração o que é certo e errado, e testificasse no nosso coração a palavra de Deus. Por isso nós cremos na palavra, por isso nós entendemos a palavra, porque é através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, irmãos. Eu sinto Deus aqui. Creio que você também está sentindo Deus aí pertinho de você. Vamos aproveitar que estamos sentindo essa presença maravilhosa e vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor para que Ele venha falar conosco através dessa palavra, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu juntamente com meus irmãos unimos a nossa fé neste instante e ligamos nosso pensamento ao Senhor nesse dia. E venhamos orar, Pai, e venhamos te pedir que o Senhor venha nos dar entendimento e discernimento desta palavra que iremos ler, Pai, neste dia. Em nome de Jesus, ó Pai, fala em nossos corações, fala em nossa mente, ó Pai amado, nos transforma através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra deste dia venha gerar mudança em nós, que essa palavra desse dia venha nos purificar, venha nos transformar, venha renovar as nossas forças e venha nutrir a nossa fé, pois é isso que buscamos, e é isso que buscamos no Senhor, aperfeiçoamento, é isso que buscamos no Senhor. Tudo que falta em nós, ó Pai, sobra em Ti. Então é no Senhor que renovamos as nossas forças diárias, em nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui como meros seres humanos, pecadores que somos, errantes que somos, mas temos essa oportunidade de ler a Tua palavra, de amar a Tua palavra e de seguir a Tua palavra em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, glória a Deus. Então vamos lá, iremos ler do capítulo 36 ao capítulo 42. Vamos à nossa leitura, amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Os assírios ameaçam Jerusalém, capítulo 36. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, o rei da Assíria, atacou todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas, e as conquistou. Depois ele mandou que o comandante do seu exército fosse de Laquis a Jerusalém com uma enorme força militar para exigir que o rei Ezequias se entregasse. O comandante ocupou a estrada onde os tintureiros trabalham,
perto do canal que traz água do açude de cima. 3 autoridades de Judá saíram para se encontrar com ele: o encarregado do palácio, Eliaquim, filho de Hilquias, o escrivão, Sebna, e o conselheiro do rei Joá, filho de Asaf. O oficial assírio lhe disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Assíria. Em que você está baseando a sua confiança? Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Assíria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor, seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse um só altar? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem mesmo o oficial assírio, menos graduado, e no entanto espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria? Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi o próprio Deus quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: Senhor, fale em aramaico, por favor, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, porque todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: Vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: Escutem o que o grande rei, o rei da Assíria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar no Senhor. Não pensem que Deus os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uma das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras e para beber a água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para dar vinho e onde há trigo para fazer pão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que Deus vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações as salvarão do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, como o rei Ezequias havia mandado. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei que o oficial assírio tinha dito. Irmãos, mal eles sabiam que estavam desafiando o Deus de Israel. Oh, glória a Deus! Ninguém se levanta contra esse Deus, irmãos. Ninguém se levanta contra o povo desse Deus. O rei pede o conselho de Isaías, capítulo 37. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais idosos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupa feita de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: Hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Assíria nos mandou o chefe do seu exército para
para insultar o Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus ouça esses insultos e castigue quem os diz. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou esta resposta: O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Síria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Os assírios ameaçam outra vez. O oficial assírio soube que o rei da Síria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Líbina. Portanto, foi até lá para falar com ele. O rei ouviu dizer que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca da Etiópia, vinha vindo para atacá-lo. Então mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: O seu Deus em que você confia lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos. Mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezefe e mataram o povo de Éden, que morava em Telassar, e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Ramate e de Arpade, de Sepharvaim e de Rena e de Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus o Senhor e orou assim: Ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que estás assentado no teu trono que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu criastes o céu e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a ti, ó Deus vivo. Todos nós sabemos o Deus que os reis da Assíria destruíram, muitas nações. Arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra, feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só Tu, ó Senhor, és Deus. Aleluias. A mensagem de Isaías para o rei. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: A cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. A quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem zombou? Você fez tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel. Você me mandou os seus oficiais para se gabarem de quem... Você me mandou os seus oficiais para se gabarem de que com os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes e de ter chegado até os lugares mais distantes das florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso seus moradores ficaram fracos e andaram cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce nos telhados e que seca quando o vento quente do leste sopra nele. Mas eu conheço você muito bem. Sei o que você faz e onde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Aleluia, escuta aí. Desafia o Deus de Israel para ver o que acontece. Então Isaías disse ao rei Ezequias: Este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ser plantado.
Mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais e também plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém e no monte Sião, porque o Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: Portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria: Ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nessa cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. Olha aí, irmãos. O anjo, só um, irmãos. Só um. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei. O rei Ezequias é curado. Capítulo 38. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe disse: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria, e defenderei esta cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Na escadaria feita pelo rei Acaz, o Senhor fará com que a sombra volte 10 degraus. E a sombra voltou 10 degraus. Depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor. Glória a Deus. O Senhor o curou e ainda deu a prova, irmãos. Oh, aleluias. Depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor. Eu pensava que iria morrer na flor da idade, que daqui em diante moraria no mundo dos mortos. Pensava que nesta vida eu nunca mais veria o Senhor, que nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada e terminada, como uma barraca de pastores que é desmontada e levada para longe, ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. A noite inteira eu gritava de dor, como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. Mas como é que posso reclamar se foi o próprio Deus quem fez isso comigo? Estou tão aflito que já não consigo dormir. Ó Senhor, é por causa das coisas que Tu fazes que todos nós vivemos, e eu também estou vivo por causa delas. Dai-me saúde a fim de que eu viva. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição. Mas Tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. No mundo dos mortos ninguém Te agradece, ninguém louva o Teu nome. Os que estão ali não confiam na Tua fidelidade. São os vivos que Te louvam, como eu Te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em Ti.
Tu me salvaste, ó Senhor. Por isso tocaremos as nossas harpas e cantaremos louvores a Ti. A vida inteira nós Te louvaremos no Seu templo. Pois Isaías tinha dito: ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que eu poderei ir até o templo? Os mensageiros da Babilônia, capítulo 39. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente, mas agora já estava bom. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens e o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. O que foi que eles viram no palácio? Perguntou Isaías. O rei respondeu: viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Todo-Poderoso diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que há no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Mensagem de consolo, capítulo 40. O Senhor nosso Deus diz: consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados, e todos os mortos e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória, e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Oh, aleluias! Glória a Deus! A palavra dura para sempre, irmãos. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo, cheio de força. Com o seu braço poderoso, ele conseguiu a vitória, e ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele ajuntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Oh, glória a Deus! A grandeza do Deus de Israel. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos? Ou mediu o céu com os dedos? Ninguém, né, irmãos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pôde conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio?
Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele, as nações são nada. Na presença dele, eles não têm nenhum valor. Como que Deus pode ser comparado? Com que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo que o mundo foi criado? Como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotam há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que faz sair em ordem como um exército. Eles sabem quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Aleluias, irmãos. Deus é ilimitado. Deus não tem limites. Oh, glória a Deus. Deus subsiste. Antes de tudo, Ele já era Deus. Antes de toda a criação, Ele já era Deus. Ele é incomparável, incontestável. Aleluias. Ele é puro, Ele é santo. Ele é o único digno de receber adoração, louvor e glória. Oh, aleluias. Novas forças para os fracos. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Aleluias! É Ele, irmãos, é Ele que nos fortalece, que revigora as nossas energias, as nossas forças. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Aleluias! Aqueles que andam na vontade do Senhor, aqueles que andam debaixo da palavra de Deus, aqueles que se entregam ao Senhor e são guiados pelas suas poderosas mãos. Essas promessas estão diante de você, meu irmão. Aleluias! Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não se perdem as forças, andam e não se cansam. Oh, aleluia! Seja renovado aí neste dia, meu irmão. Receba essa palavra na sua vida. Você que está cansado, você que está pensando em desistir da sua salvação, você que está pensando em desistir de congregar na tua igreja, você que está pensando em ir por mundo novamente, receba a força de Deus neste momento, receba vigor neste momento, seja renovado, que a chama do seu coração reacenda novamente. Aleluias! E você sempre ande debaixo das mãos do Senhor, deposite a sua confiança nele e ele renovará as suas forças. Você voará alto como águia, você vai andar e não vai se cansar, você vai entrar nas batalhas, você vai entrar nos desertos e não se cansará, porque o Senhor, o nosso Deus, Criador e Salvador dos céus e da terra, irá adiante das suas batalhas, irá adiante dos seus caminhos e te dá a vitória, te levará à salvação. Aleluias! Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, irmãos. Eu sinto Deus aqui. Aleluias. Deus promete salvar o povo de Israel. Capítulo 41. O Senhor Deus diz: povos das nações distantes, calem-se e escutem. Renovam as suas forças e venham prontos para defender a sua causa.
Vamos nos reunir para resolver com quem esta razão. Vamos nos reunir para resolver com quem está a razão. Quem foi que trouxe do Oriente esse rei que sempre sai vitorioso? Quem fez com que ele derrotasse as nações e com que reis fossem vencidos por ele? Com a sua espada e as suas flechas, ele os faz virar pó, e faz com que fujam como se fossem a palha que é levada pelo vento. Ele os persegue e avança seguro. Ele anda tão depressa que os seus pés quase não tocam no chão. Quem planejou isso e fez com que tudo acontecesse? Quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio? Fui eu, o Senhor. Aleluias, foi Ele, irmãos, que estava lá quando tudo começou e que lá estarei quando tudo terminar. Oh, aleluias, Deus de Israel. Aleluias. As nações distantes viram o que aconteceu, e todos os povos tremeram de medo. Então se juntaram e vieram. Os que fazem imagens se ajudam uns aos outros. Cada um procura animar o seu companheiro. O escultor anima os ourives. Aquele que bate o ferro com o martelo elogia o que solda o ídolo e diz: que trabalho bem feito. E com pregos fixam a imagem no lugar para que não caia. O Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Olha que moral, irmãos. Aleluias. Você tem sido amigo de Deus, irmão? Você tem sido amigo de Deus? Você tem conversado com Deus diariamente? Porque um amigo a gente conversa diariamente. Então faça de Deus seu amigo, irmãos. Faça de Deus seu amigo. Procure intimidade com Deus a cada dia. Aleluias. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: vocês são os meus servos. Eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Aleluias. Temer o que, irmãos? Você vai temer o que, irmãos? Se você está servindo a Deus. Entre na batalha, por maior que seja, mas entre confiante, porque Deus não vai permitir que você saia derrotado. Aleluias, irmãos. Mas a vida não é só mar de rosas. A vida não é só coisas boas. Também virá coisas ruins. Mas glorifique a Deus também no meio das coisas ruins. Aí sim Deus te dará a vitória. Aleluias. Deus só não dá a vitória àquele que murmura, àquele que se distancia da vontade dele. Então procure, irmão, ser obediente à palavra de Deus. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Farei com que você seja como uma máquina de debulhar trigo, que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você passará sobre os montes, eles virarão pó, e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima, o vento os levará e a ventania o espalhará. Então você ficará alegre, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus, e você louvará a mim, o Santo Deus de Israel. Quando o meu povo, pobre e necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que brotem fontes nos vales e com que rios corram pelas montanhas onde não há plantas. Farei com que os desertos virem lagos e com que nas terras secas haja muitos poços. Plantarei árvores no deserto, cedros, acácias, murtas e oliveiras. Nas terras secas farei crescer pinheiros, junto com os zimbros e ciprestes. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, que fez isso. Ele, irmãos, aleluias. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Glória a Deus. O Senhor desafia os deuses pagãos.
O Senhor, o Rei de Israel, diz: deuses das nações, venham apresentar a sua causa e fazer a sua defesa. Venham e nos digam o que vai acontecer. Expliquem também as profecias que vocês fizeram no passado, para que nós fiquemos sabendo se elas se cumpriram. Ou então digam o que vai acontecer no futuro, e assim nós poderemos ver se vai dar certo. Anunciem as coisas que vão acontecer daqui em diante, a fim de provar que vocês são deuses de fato. Façam o que quiserem, seja bom ou seja mal, para que fiquemos com medo e cheios de pavor. Mas vocês não são nada, vocês não podem fazer nada. Eu detesto aqueles que os adoram. Fui eu quem chamei um homem que mora no Oriente. Ele confia em mim e vem do norte para atacar os seus inimigos. Ele pisa em cima de reis como se fossem lama. Ele os trata como um oleiro que amassa o barro com os pés. Será que algum de vocês anunciou que isso vai acontecer para que nós ficássemos sabendo? Algum Deus falou disso no passado para que nós disséssemos: ele tinha razão? Nenhuma imagem anunciou nada a respeito disso, nenhuma nos avisou. Não ouvimos vocês dizerem nenhuma só palavra, pois eu anunciei isso a Sião desde o começo. Eu mandei um mensageiro espalhar essas boas notícias em Jerusalém. Eu procuro os deuses, mas nenhum deles aparece. Nenhum deles pode dar explicações ou responder às perguntas que faço. Eles não são nada, eles não podem fazer nada. Essas imagens são coisas sem vida e sem valor. Aleluias, irmãos. Olha aí como Deus abomina a tal da imagem. E a gente vê hoje muitos adorando imagens. Muitos adorando imagens, irmãos. A gente conhece a religião aí que adora imagens, que presta culto a outros deuses, a Maria, a Nossa Senhora. Não devemos fazer isso, irmãos. É contra a palavra de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus. Deus abomina a imagem. Olha o verso 29 do versículo 41. Eles não são nada. Eles não podem fazer nada. Essas imagens são coisas sem vida e sem valor. Não tem valor algum, irmãos. E tem pessoas que agradecem a essas imagens por milagres que Deus faz. Tem pessoas que depositam a fé delas nessas imagens. Prestam culto a Maria, a Nossa Senhora. Irmãos, é errado. Se você é católico, me perdoe, está vendo esse vídeo? Me perdoe não, porque eu estou falando a palavra de Deus, mas me desculpe. Mas essa é a verdade. Eu não posso te manter aprisionado na mentira, eu tenho que falar a verdade para você, irmão. Mesmo que você esteja vendo esse vídeo, não volte mais aqui no canal, mas a mensagem verdadeira está sendo plantada no seu coração e a própria palavra de Deus está dizendo. Essas imagens são coisas sem vida e sem valor. Então que isso brote no seu coração a vontade de abandonar essa prática em nome de Jesus. O servo do Senhor, capítulo 42. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo o que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei com garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos. Para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Olha aí, irmãos. Aleluias! Olha Deus falando aí mais uma vez, irmãos. Glória a Deus. Grava esses versículos para você estar citando e ensinando alguma pessoa que se mantém aí nessas práticas ainda.
Deus diz ao seu povo: as coisas que prometi no passado já se cumpriram, e agora vou lhes anunciar coisas novas, para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Oh, glória a Deus! Hino de louvor. Cantem ao Senhor uma nova canção. Que Ele seja louvado no mundo inteiro, pelos que navegam nos mares, pelas criaturas que vivem nas águas do mar e pelos povos de todas as nações distantes. Que no deserto e nas suas cidades Deus seja louvado e que os moradores de Quedar o louvem. Moradores de Selá, alegrem-se e cantem no alto das montanhas. Que o Senhor Deus seja louvado e que a sua glória seja anunciada no mundo inteiro. O Senhor se prepara para a guerra e sai pronto para lutar, como um soldado valente. Com toda a força ele solta o grito de batalha e com o seu poder derrota os seus inimigos. O Senhor diz: por muito tempo eu não disse nada, fiquei calado e não respondi, mas agora vou gritar como uma mulher em dores de parto. Vou me levantar e clamar, vou destruir os morros e as montanhas e fazer secar todas as plantas e árvores. Farei com que os rios virem desertos e com que todos os poços fiquem secos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca eu farei virar luz e plantarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas, eu as cumprirei sem falta. Mas serão derrotados e humilhados todos os que confiam em ídolos. Todos os que dizem às imagens: vocês são os nossos deuses. Ah, mais uma vez, irmãos. Aleluias, é tantos versículos que Deus fala contra imagens que não é difícil você rebater essas pessoas. Não com o seu entendimento, não com a sua palavra, mas com a palavra de Deus. Porque aqui, irmãos, estamos apenas lendo e transmitindo o que já foi falado por Deus, não por nós. E eles têm que entender isso. Não somos nós que os condenamos, são a palavra de Deus que os condena. A cegueira espiritual do povo de Israel. O Senhor diz: escute, gente surda, olhe bem, gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo, ou tão surdo como esse povo que estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o servo do Senhor. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. O Senhor é o Deus que salva o seu povo, e por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. Mas eles foram assaltados e roubados, foram postos na prisão e trancados nas celas. Os seus inimigos os levaram como prisioneiros, e não há ninguém que os ponha em liberdade. Ah, se um de vocês desse atenção ao que estou dizendo, se daqui em diante alguém escutasse com cuidado. Quem foi que entregou o povo de Israel aos seus inimigos? Quem foi que deixou que ele fosse roubado? Foi o próprio Senhor, contra quem temos pecado. Foi o próprio Senhor contra quem temos pecado. Não quisemos seguir os seus caminhos, nem obedecer às suas leis. Por isso ele derramou sobre nós a sua ira e nos castigou com uma guerra violenta. Olha aí, irmãos. A sua ira queimou como fogo em volta de nós, mas mesmo assim ninguém se importou. Nenhum de nós conseguiu aprender nada. Olha, irmãos, como às vezes Deus nos fere, como às vezes Deus nos põe num deserto, nos faz passar por dificuldades para a gente abrir os olhos e voltar para os caminhos dele, e a gente não percebe, e a gente não obedece. E o fim dessas pessoas que não obedecem, você já sabe, irmãos, é a condenação eterna, é a morte eterna. Então, às vezes, Deus nos fere, Deus prefere nos ferir do que nos perder. E é isso que ele estava fazendo com Israel. Ele estava ferindo Israel, permitindo que reis entrassem e destruíssem aquele povo e levassem eles novamente como cativos, como prisioneiros, como escravos, para que eles abrissem os olhos e olhassem e falassem: olha, gente, é só Deus que pode nos salvar. É isso que Deus estava fazendo com Israel, tratando com Israel para que eles abrissem os olhos e vissem que só Deus é Deus. É só Ele, é só Ele. Não há outro Deus a não ser o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É só esse Deus que nós servimos, irmãos. E é por isso que às vezes Deus nos fere para nos voltar para Ele novamente.
Então entenda, irmãos, quando você está passando por um deserto, abra os seus olhos, que as escamas venham cair nesta noite, neste dia da sua visão, e você venha abrir os olhos espirituais e possa ver os erros que você tem cometido, a vida que você está levando, e possa mudar de atitude e voltar novamente para os caminhos do Senhor, porque a palavra diz que aqueles que voltam a mim de todo o coração, de toda a alma, Ele os perdoará e fará um novo povo, e fará uma nova pessoa em você. Amém, irmão? Glória a Deus, que essa palavra fique firme no seu coração. Amanhã estaremos aqui novamente, é claro, com a permissão de Deus. Que o Espírito Santo de Deus faça morada no coração de vocês. Que Deus os abençoe com essa forte palavra e até mais.